Paz do Senhor, amados irmãos, que bênção poder estar aqui com vocês mais uma vez para junto a gente falar a respeito das lições bíblicas, desse segundo trimestre de 2024, quando estamos estudando sobre a carreira que nos está proposta, tá bom? E nós já chegamos então na lição de número 7, que você pode acompanhar aí, que fala sobre o perigo da murmuração. Como diz o hino da harpa cristã, em vez de murmurares, canta, não é? Melhor cantar do que murmurar. Hoje nós vamos aprender que murmuração é algo que deixa Deus extremamente indignado, não é? E toda uma geração pereceu por causa da murmuração. Muito bem, no nosso texto áureo, nós encontramos essa palavra de Paulo dizendo o seguinte: não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ok? A verdade prática nos diz: a prática da murmuração enfraquece a vida espiritual. Né? Acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Acredito eu que também ela é um impedimento à nossa comunhão com Deus, já que nós quando estamos murmurando diretamente contra o Senhor. Né? Então isso em si já é algo muito preocupante na nossa caminhada cristã. Meus irmãos, vamos lá, eu queria só fazer uma breve observação na leitura bíblica em classe, que está em Êxodo, capítulo 16, 1 a 7, 1 Coríntios 10 e 11, tá? Se prestarmos atenção, você vai encontrar só nos primeiros versículos de Êxodo 16, você vai achar aqui, eu fiz uma rápida contagem, você vai achar aqui pelo menos 8 vezes, a palavra murmuração, ou a derivação dela, ou murmuração, ou murmureis, ou murmurais, mas essa palavra ela vai estar aqui, ela é praticamente a tônica deste capítulo, tá? Então é muito importante nós atentarmos para isso, para que vocês entendam que, de fato, o povo entrou em um conceito de murmurar contra Deus que foi muito sério. Inclusive Moisés fala sobre isso aqui, né? Porque ele diz que de fato não murmuraram contra ele, mas se murmuraram contra o Senhor. Tá aqui, no versículo 8, na parte C do versículo. As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Aí aqui a questão fica mais complicada, né? Porque você está indo diretamente contra o Senhor. Nós vamos aprender nessa lição, meus irmãos, que há uma diferença de murmurar para lamentar, tá bom? E eu só estou colocando isso aqui porque nós colocamos um gráfico e um irmão fez um comentário muito interessante sobre isso, né? Que seria bom fazer essa diferença, porque de fato você tem na Bíblia homens que aparentemente, se você não olhar direito, vai dizer que eles murmuraram, mas na verdade eles lamentaram, né? Então vamos também falar sobre isso daí, ok? Nosso gráfico esboço, ele está dividido em 3 pontos, como de sempre, como de costume, tá bom? A murmuração na Bíblia, o que é murmurar, o comportamento dos murmuradores, o crente murmurador. Murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida. Isto aqui é um ponto importantíssimo que nós devemos prestar atenção, ok? Muito bem. Primeiro ponto, murmuração contra os líderes escolhidos de Deus, murmuração contra Deus. Por que é perigoso murmurar? Tá? Terceiro ponto, murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial, que é mais ou menos essa mesma ideia do segundo ponto. Tá? O fim dos israelitas murmuradores e o destino dos murmuradores. Tá? E os males da murmuração.
Em nossa introdução, que nós percebemos aqui, o nosso comentarista fala algo muito pertinente. É verdade que há ações maléficas que vêm direto do inimigo, mas também é verdade que há as que são produzidas dentro de nós como obras da carne, né? Eu sempre costumo dizer, meus irmãos, que há problemas que vêm até nós, tá bom? Mas há problemas que nós criamos. Então, a murmuração é um problema que nós criamos. Não tem nada a ver diretamente com o diabo, a não ser pela influência dele, porque ele vai influenciar em algum momento. Mas isso é algo que vem de nós. Os seres humanos, eles são, dentro da sua constituição, pessoas que reclamam mesmo, que murmuram mesmo, tá? Mas nós precisamos ter cuidado em relação a isso, porque vamos aprender aqui que a murmuração pode trazer grandes males. Então, o conselho de Paulo em Filipenses 2,14 está valendo. Fazei todas as coisas sem murmurações. Ou seja, nós precisamos agir, precisamos fazer tudo o que temos que fazer, tudo que vem ao nosso alcance, mas procurar fazer isso sem murmurar, tá bom? Palavra-chave é murmuração. E eu gostaria de mostrar para vocês um gráfico que criamos aqui, tá bom? Sobre murmuração. Para a gente fechar praticamente todo esse tópico aqui, tá bom? Meus irmãos, murmurar significa reclamar, significa se rebelar, significa se irar. E murmuração, ela é algo que é vista de maneira muito negativa na Bíblia, tá bom? Então, não é algo positivo que a Bíblia vê a murmuração, tá? Então, meus irmãos, o primeiro tópico da nossa lição fala sobre murmuração na Bíblia. E eu quero trazer esse gráfico para mostrar para vocês sobre o que é murmuração, tá bom? Murmuração significa reclamar, significa rebelar, significa se irar. E a murmuração, ela é vista de maneira negativa na palavra de Deus. Foi por isso, aliás, que aquela geração do Êxodo morreu toda no deserto por causa da murmuração, tá bom? Então, ela é vista de maneira muito negativa. Tanto no hebraico, esses textos que o nosso comentarista coloca aqui, né? Tanto no hebraico como no grego, esses textos têm a ver com resmungar, tem a ver com se queixar, tem a ver com sussurrar. Mas tem um outro conceito que, para mim, é um dos mais importantes sobre essa questão da murmuração. Porque, sim, ela pode ser feita dessa forma, de maneira silenciosa, né, de maneira. Porque um sussurro ele é silencioso, né? Mas ele tem a ver também com essa atitude interior, que está relacionado com esse falar interiormente. Bom, então, nesse sentido, a murmuração é um resmungar interno do coração. Por isso que colocamos ali a imagem de um coração, né? A murmuração é essa atitude interna, tá? É claro que ela pode se exteriorizar, que foi o que aconteceu com o povo de Israel, tá? O texto que é citado pelo nosso comentarista, e acho muito importante também, meus irmãos, a gente fazer um link com o texto de Hebreus, tá? Principalmente Hebreus, acho que é Hebreus capítulo 2, porque o escritor de Hebreus, ele fala sobre isso, tá bom? Então, o texto de Êxodo, que nós falamos aqui, esse mesmo, que existe pelo menos 8 citações da palavra murmuração, ou murmurar, ou murmurareis, tá? Mas aqui no início, até o versículo 9, você tem aí pelo menos 8 expressões dessa palavra murmuração, porque o povo de Israel entrou nessa ideia de murmurar contra Deus, tá bom?
Mas quando você olha para o texto, porque aqui essa murmuração, praticamente ela se tem esse início aqui, não é? Ah, embora a gente tenha outros momentos em que o povo começa a murmurar, não é? Principalmente ali naquele momento em que ele é liberto, eles são libertos do Egito, não é? E que eles começam a ficar encurralados, né, entre o mar e o faraó que vem atrás dele para tomar de volta, né, o povo escravo que ele tinha libertado. Aí o povo começa também a falar alguma coisa ali, tá? Mas aqui o negócio ficou ainda mais sério, mais forte, tá bom? E a trajetória do povo de Israel até Cades Barneia, que é esse texto de Números, capítulo 14, foi de murmuração. Embora no texto de Números 14, você tem ali uma expressão da murmuração de maneira ainda mais forte. Aliás, meus irmãos, eu só estou falando isso aqui, eu quero só adiantar para vocês entenderem uma coisa. Quando fala aqui de falar, de resmungar, de falar interiormente, é porque essa contrariedade, aquilo que está aqui nesse gráfico, olha, essa incredulidade deles gerou essa mágoa, esse ressentimento, a confusão e o atraso espiritual. Essa confusão já é algo assim externo da própria murmuração. Por que isso? Porque se você lê o capítulo 14 de Números, isso depois do relatório dos espias, né, evidentemente, você tem aqui o texto dizendo o seguinte: então se levantou toda a congregação, veja que foi toda, né, todo o povo de Israel, tá? E alçaram e levantaram a sua voz. E o povo chorou naquela noite. E o versículo 2 complementa essa atitude deles, dizendo o seguinte: e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés. O que eu estou querendo dizer com isso, meus irmãos? Eu estou querendo dizer que a murmuração deles não foi agora algo mais internalizado, foi algo exteriorizado, né? Eles colocaram para fora e não foi algo é, assim normal, baixo, não. Aqui está dizendo que eles levantaram a voz. A gente pode dizer sem sombra de dúvida que eles gritavam, eles se desesperavam, era gritos de horror mesmo, porque eles estavam aterrorizados com o relatório dos 10 espias. Eram 12, mas 10 estavam falando negativamente. Tá bom? Nós vamos falar mais sobre isso, mas é só para os irmãos entenderem essa parte aqui do conceito, tá, irmãos? O que é esse conceito da murmuração? Esse conceito da murmuração. Porque, de fato, o comportamento deles foi completamente inconveniente, porque demonstrava um temperamento inquieto, eles começaram a falar indiretas, e eles não estavam discernindo, que eles não estavam falando diretamente para Moisés, ou seja, aquelas queixas não era só para Moisés, mas era para quem estava conduzindo eles pelo deserto, tá bom? Então, isso é muito importante nós pontuarmos, tá? Eles estavam falando de maneira forte, de maneira incisiva para Moisés. Então, o nosso comentarista ele diz algo muito importante, que a gente precisa ter cautela com esse comportamento, pois o pecado da murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, também altera a nossa saúde emocional e física, tá bom, meus irmãos? Isso aqui é uma coisa lógica, né? Todos nós sabemos a questão do estresse, a questão da pressão emocional, tudo isso vai se refletir naquilo que os especialistas chamam de somatização do corpo, ou seja, o corpo
a pressão psicológica, o estresse emocional, tudo isso vai trazer para nós doenças que vão se configurar na parte física do nosso corpo. Para você ver que a murmuração, em todos os sentidos, não é uma coisa boa para o crente, tá bom? Aí pergunta aqui, né? Tá? Há uma pergunta que eu faço dentro de um tópico. Existe crente murmurador? Claro que existe, né? Então, nós precisamos atentar, principalmente olhando para o exemplo do povo de Israel, que a murmuração para eles não foi algo bom, tá? Por quê, meus irmãos? Porque a murmuração nos coloca contra a vontade e os planos de Deus. Olha, ele diz aqui, quando um crente se torna um murmurador, ele passa a ser um instrumento do maligno contra a obra de Cristo no mundo, permitindo ao diabo dominá-lo e usá-lo de todas as maneiras. Tá bom? Meus irmãos, eu coloquei aqui 2 pontos para o nosso questionamento que eu acho muito importante, tá? Nós debatermos sobre isso. Primeiro, a murmuração acontece pelo nosso conceito errado da vontade de Deus. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O povo, Deus tinha prometido para o povo o descanso na terra. Tá? Tem até um gráfico aqui que nós vamos falar sobre isso. Deus tinha prometido para o povo descanso na terra. Só que essa trajetória do povo do Egito até Canaã seria regada de muita luta. Porque a nossa caminhada cristã não é uma caminhada fácil, é uma caminhada de muita luta, de muita batalha, de muito, sabe, embates. E o povo talvez achava ou achasse que tudo agora seria fácil. Não, eles teriam que conquistar a terra, mas teriam que passar por este deserto. É uma analogia muito pertinente, muito importante da igreja do Senhor. Nós estamos no mundo passando por esse deserto desse mundo, tá? E é claro que nós vamos passar por aflições, porque o nosso Jesus disse que nós passaríamos por aflições. Quando apareceu a primeira dificuldade, o povo reclamou contra Deus. Por quê? Porque não entendia a vontade de Deus. Não entendia que nós, dentro desse processo da salvação, a gente vai passar por prova. É aquele eterno debate sobre por que os justos sofrem. Não é? Em linhas gerais, o que a gente sempre entende pela palavra de Deus é que todos nós estamos sob o julgamento do pecado, então não é por isso que, pelo fato de sermos salvos, nós não vamos passar por tribulações. Vamos sim, porque faz parte dessa constituição que nós temos, que apesar de sermos salvos em Cristo Jesus, né, e de estarmos livres da presença do pecado, ou pelo menos da ação do pecado, né, na nossa vida agora, nesse momento, mas o pecado ainda nos rodeia, nós ainda somos pecadores, a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, não é? Está fazendo ele de mentiroso, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem é pecador por natureza, né? Então, nós precisamos entender que por causa disso, é possível sim que nós passemos por lutas, por provas, por aflições, por dificuldades, tá? Faz parte do plano de Deus. Então, segundo ponto é que as dificuldades, como eu já disse aqui, elas vão aparecer na nossa vida, né? Pelo fato de nós ainda sermos pecadores, mesmo que sendo pecadores redimidos, lavados pelo sangue de Cristo, mas nós estamos ainda nesse mundo e estamos sujeitos a tudo isso, tá? É importante que nós entendamos isso, porque, meu irmão, numa prova, numa dificuldade, geralmente temos a tendência de reclamar contra Deus. Agora, aqui vale algo importante do questionamento que
um irmão fez para mim logo nas nossas redes sociais falando sobre isso. Irmão, reclamação, murmuração é diferente de lamentação, tá bom? Você vê sobre a vida de Jó, você vê Jó passando por todos aqueles sofrimentos, e você vê Jó sim lamentando contra Deus, tá? E Deus até aparece naquele momento, acho que mais sombrio de Jó, né, questionando ele, quem é esse que fala dos conselhos, fala coisas que não sabe, e Deus vai inquirir ali, Deus vai questionar Jó, mostrando o poder dele sobre todas as coisas. Mas a Bíblia diz que Jó não falou contra Deus, que Jó não amaldiçoou a Deus como a mulher dele queria que se fizesse. Então há uma diferença de lamentação para murmuração. Jó não deixou de acreditar em Deus. Jó não foi tomado por incredulidade, não é? Embora ele estivesse sim passando por aquele período difícil, mas ele não pecou contra Deus. Jeremias também. Jeremias lamentou muito, né? Mas ele lamentou a situação do povo de Israel, porque o povo estava passando por aquilo, né? Você vê mais ou menos o mesmo questionamento ali por Abacuque falando sobre isso. Principalmente quando ele sabe que Deus vai usar uma nação ímpia para punir Israel, que era a Babilônia. Não é? E ele questiona isso daí. Não é uma murmuração, ele está lamentando, ele está questionando porque Deus vai usar uma nação ímpia. E Deus responde dizendo que esta nação ímpia também vai ser julgada pelo Senhor. Tá bom? Então, meus irmãos, também se nós olharmos dessa forma, você vê Jesus lamentando sobre Jerusalém. Né? Aquela lamentação de Jesus não é uma murmuração. Ele está lamentando sobre a situação da cidade, né? Que era uma cidade que tinha rejeitado os profetas do Senhor. Porque também estava prefigurando que o profeta principal, que foi, aliás, profetizado por Moisés, dizendo, Deus usa ele para falar que haveria um outro profeta, e há de ser que quem não ouvisse esse profeta morreria, exatamente esse profeta é Jesus. E esse profeta foi rejeitado e é rejeitado até hoje pela nação de Israel. Tá bom? Meus irmãos, nós temos que estar atentos a essas questões da murmuração. Eu queria mostrar para vocês, antes de passar para um outro tópico, mostrar para vocês esse pequeno gráfico que fala sobre isso, tá bom? Olha só, tudo começa ali com a promessa de Deus feita a Abraão de criar uma nação onde, através dele, viria aquele que promoveria o descanso do povo. O que é o descanso do povo, irmão? Vamos colocar assim, é, socialmente falando, geograficamente falando, tá? Seria o descanso do povo de Deus na terra prometida. Deus prometeu para o povo de Israel uma terra farta, uma terra que mana leite e mel, tá? Mas dessa nação viria o Salvador. Desta nação viria o Salvador. Aí você tem ali, né, de Abraão, Isaac e Jacó, de Jacó as 12 tribos, das 12 tribos você tem toda a nação de Israel, né, a partir das 12 tribos. E Deus, mais uma vez, promete que haveria um descanso para aquele povo. Agora o povo já era grande, já era numeroso, mas eles precisavam de uma terra para descansar. Né? Descansar da perseguição, descansar de vários inimigos que eles tinham. Então eles iam para essa terra de descanso. Só que para isso eles precisavam, foi aquilo que eu disse para os irmãos, peregrinar pelo deserto. Tá? Mas nessa peregrinação, diz a Bíblia,
e o texto de Hebreus, que eles provocaram o Senhor, tá? Provocaram o Senhor. Que é aquela questão da água, né? Nós falamos aqui, né, nesse Êxodo 16, eles estavam reclamando da comida. Eles estavam reclamando da comida. Porém, agora eles estavam reclamando também da água, que é exatamente aquele momento lá em que Deus faz com que jorre água da rocha, né? O povo de tanto, né, atribular a vida de Moisés, Moisés não honrou o nome do Senhor e pegou, bateu na rocha, em vez de falar apenas a ela, né? Isso custou caro a Moisés, que ele não entrou na terra prometida, né, mas o povo ainda murmurando ali, né? Meus irmãos, aí você tem essa provocação em Cádiz Barneia. Em Cádiz Barneia. Em Cádiz Barneia, a coisa também foi muito séria, tá? Por quê? Porque eles foram contra o Senhor. E Deus disse, né, porque eles queriam apedrejar Moisés, eles queriam destituir Moisés do cargo, sendo que foi Deus quem colocou ele naquele cargo, né? Eles se rebelaram mesmo contra o Senhor, né? E Deus queria mesmo riscar o nome deles, né? Queria apagar eles e gerar um outro a partir de Moisés, né? E é isso que me chama a atenção, meus irmãos, no caráter de Moisés, né? Ele não se mostrou orgulhoso ou vaidoso. Talvez se fosse alguns líderes de hoje, né, ficasse vaidoso, né? Que bom, Deus vai fazer um povo através de mim. Abraão vai ficar no esquecimento, mas é através de mim. Não. Moisés honrou o nome do Senhor. Por que isso? Porque ele criou uma argumentação muito correta. Qual foi a argumentação dele? Meu Senhor, tu tiraste esse povo com mão forte. Tu disseste que levaria esse povo para a terra prometida. Mas agora tu estás querendo apagar esse povo, destruir este povo. O que as nações. Olha só como é interessante a argumentação de Moisés. O que as nações não vão dizer sobre ti? Moisés estava defendendo a santidade de Deus, meus irmãos. O que ele estava dizendo é o seguinte: o povo vai falar mal de ti, Senhor. Tu vais ficar mal falado entre as nações, porque eles vão dizer, tirou eles do Egito, mas não introduziu na terra. Tirou eles do Egito, mas destruiu no deserto. E essa argumentação foi bem aceita. É claro que Deus sabia, né? Deus não faz nada sem saber as reações dos homens. Deus sabia o que Moisés iria falar. Mas ainda assim, como nós não somos oniscientes, foi muito boa esta argumentação de Moisés, tanto é que Deus aceitou. Agora, o julgamento veio, porque isso não isentou eles de serem punidos, castigados pela rebelião que eles fizeram, né? Então tiveram que voltar pelo deserto e toda aquela geração foi morrendo, dando lugar a uma nova geração. Esta nova geração, sim, foi a que foi prometida por Deus que entraria na terra junto com Josué e Caleb. Nem mesmo Moisés entraria na terra, mas eles fizeram todo aquele mais 40 anos no deserto, foi o tempo que todo esse povo foi morrendo, a nova geração foi dando continuidade, e aí Josué e Caleb, com essa nova geração, entraram na terra prometida que Deus tinha dado a eles. Meus irmãos, nós temos aqui advertências muito sérias, tá bom? A esse respeito, para falar sobre isso, tá? E aqui nós já estamos entrando no segundo ponto, que aborda tudo isso aqui que eu já falei para os irmãos, tá?
eles reclamaram da liderança de quem era guiado por Deus. Ou seja, se era Deus que estava guiando o povo através de Moisés, deveria haver esse respeito pela pessoa a quem Deus estava guiando, que era Moisés. Mas o povo não atendeu a isso daí. Então começaram a murmurar, começaram a falar contra Deus, tá? E a coisa foi muito séria, foi muito séria. Eu coloquei aqui algumas observações que eu acho que é importante para nós atentarmos para isso, tá bom? Ah, ele diz aqui, o nosso comentarista: o Senhor Deus contempla todas as nossas ações e sabe do que precisamos e necessitamos. Por isso, diante de uma circunstância difícil, é muito melhor nos dirigirmos a Ele de maneira humilde, graciosa e amorosa do que chegarmos a Ele com ingratidão, queixas e murmuração. Meus irmãos, eu sempre costumo, as minhas lições, as minhas revistas, né, são todas marcadas. Eu sempre marco, eu sempre escrevo, porque, professor, todos nós precisamos ter essa experiência, né, no ato da ministração, porque é algo que nos chama, tem uma parte que nos chama mais atenção, e essa parte nós podemos sim abordar com os alunos, né? Quando o nosso comentarista diz aqui, ó, diante de uma circunstância difícil, e eu volto a dizer para os irmãos, circunstâncias difíceis vão aparecer. É bom que se diga que algumas dessas circunstâncias difíceis vão ser criadas pelo próprio Deus, mediante alguma atitude errada nossa também, né? Ainda que há casos em que essas atitudes não estão bem claras, como no caso de Jó. Não está claro, até porque o próprio Deus diz que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Não tinha falha em Jó nesse sentido. Não quer dizer que ele não tinha pecado, ele tinha pecado. Mas não tinha falha nele, né? Então, mas há ocasiões em que Deus vai sim colocar situações difíceis por alguma atitude que nós tomamos. Exemplo, o, o profeta Jonas, né? Deus diz para ele ir para Nínive e ele vai para Tarsis. E o que é que ele faz? Né? Então, ele desobedece à voz de Deus e Deus cria ali uma situação difícil. Tanto que na oração que ele faz, já no ventre do peixe, ele fala uma coisa que é natural ali, que estava acontecendo, mas que é também aplicada para, simbolicamente, a prova de Deus sobre ele. Ele se expressa assim: as tuas ondas e os teus vagalhões têm passado por cima de mim. Ora, ele estava dentro daquele ventre, né, daquele peixe, e certamente as ondas do mar passando sobre ele. Ele toma aquilo ali para falar da prova de Deus. Então, professor, irmão em Cristo, atente para isso. Em algum momento nós seremos provados pelo Senhor e vem dificuldade, sim. Vem dificuldade. O que é que a gente deve fazer, meus irmãos? Aqui está o conselho do nosso pastor Osiel, e é corretíssimo, né? É muito melhor nos dirigirmos a Ele de maneira humilde. Por que reclamar contra Deus? Essa direção humilde pode ser, sim, através de um lamento. Esse lamento não é uma ofensa a Deus. Esse lamento não é uma murmuração. A gente tem casos na Bíblia de pessoas que estavam lamentando, sim. E esse lamento nunca é diretamente contra Deus, e sim contra a situação que a gente vive. Um exemplo disso é Ana. Ela lamentava pela situação dela de não ter,
de não poder gerar um filho. Mas o que é que ela faz, meus irmãos? Ela derrama todo o seu lamento aos pés do Senhor, e o Senhor atendeu a Ana, atendeu o lamento dela. Então tem uma diferença, não é? Tem uma diferença. Eu coloquei aqui uma observação que é a seguinte: aqui está o segredo. Aqui está o segredo, né? Dizer a Deus as nossas necessidades ou murmurar contra Ele. Uma coisa bem simples que eu quero perguntar aos irmãos, mas é uma pergunta retórica que você já sabe a resposta, né? Entre contar a Deus as nossas necessidades e murmurar, qual das duas você acha que tem mais efeito? Qual das duas você acha que Deus vai atender? Qual das duas você acha a atitude que mais agrada ao Senhor? É a murmuração ou falar ao Senhor as nossas necessidades? O texto do Novo Testamento diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então a melhor coisa a fazer, meu irmão, é lançar sobre ele as nossas queixas, as nossas lamentações. Você se lembra do texto, né? De que se queixa o homem? Se queixa dos seus pecados. Então nós temos os nossos pecados. Essa lamentação é pela nossa situação. Ainda assim, nessa situação ruim, a gente clama a Deus por misericórdia, porque Ele é rico em misericórdia. Na nossa situação causada por nós, a gente clama a Deus por misericórdia. A oração de Jonas no ventre da baleia, do peixe, teve um efeito, porque Deus ouviu a oração dele. Então, do mesmo jeito, Ana, né? O lamento dela pela situação em que ela estava, e era algo tão forte que até o sacerdote pensava que ela estava bêbada, né? Embriagada, mas na verdade ela estava em aflição de alma. Meus irmãos, em vez de nós murmurarmos, como diz o hino, nós precisamos lançar sobre o Senhor as nossas queixas, porque Ele sabe o que é melhor, tá bom? Lembrando uma coisa muito importante, professor, a murmuração, ela produz uma cegueira espiritual, porque foi como eu disse aqui atrás, né? A murmuração, ela produz essa cegueira espiritual porque ela apresenta para nós um conceito errado da vontade de Deus. Então eu de repente não sei mais o que é que Deus quer, qual é a vontade do Senhor. Então eu estou cego espiritualmente. E esta cegueira pode se consumar em um pecado. Aí que está o problema, não é? A murmuração pode gerar incredulidade, e essa incredulidade vai gerar também o pecado, tá? Então, nós só precisamos nos ater a isso, meus irmãos, tá? Para que a gente não faça como o povo de Israel. Meus queridos, para nós irmos aqui para o final, terceiro ponto, murmuração, pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. E aí eu quero voltar de novo com esse gráfico, porque veja bem, esse gráfico ele mostra aqui aquele ponto importantíssimo que é exatamente a entrada do povo na Canaã, tá? E o povo murmurou, e o povo falou contra Deus, e o povo falou contra Moisés, e o povo falou contra Josué, queriam apedrejá-lo, queria destituir Moisés do cargo. Ou seja, o povo, meus irmãos, eles ficaram tão aterrorizados que tomaram essas atitudes. Agora, professor, por que eles ficaram aterrorizados? Porque foi dito que lá na terra que eles iam entrar, que era uma terra boa, uma terra que emana leite e mel, essa terra tinha gigantes, né? Os filhos dos Enaquins, os filhos de Enaque, né? Que eram uma raça de gigantes, e o medo deles era tão grande que eles diziam que eles eram como gafanhotos, né? Diante daqueles gigantes. Bom, e isso aí foi muito ruim, porque Josué
ele intercede dizendo o seguinte: olha, de fato tenho gigantes, mas o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus nos dará a vitória. Ou seja, Josué estava crendo que Deus poderia dar a vitória para eles contra aqueles gigantes, como deu de fato posteriormente, anos depois, décadas depois. O próprio Caleb entrou na terra e quando ele foi reivindicar a terra, que era dele por direito, olha, Josué, já entramos na terra, já conquistamos, agora eu quero a terra que é minha por direito. Josué não tinha que falar nada, porque ele tinha mesmo direito à terra. E ele já tinha escolhido a terra. Agora, uma coisa que eu acho fantástico nessa questão de Caleb, é que ele escolheu uma parte da terra onde tinha os gigantes. E aquele homem já estava com 80 anos, meus irmãos. Mas ele disse, eu ainda tenho vigor, eu ainda posso ir lá e destruir esses gigantes. E foi o que ele fez. Ou seja, Caleb fez aquilo que era para o povo de Israel fazer, mas eles estavam tão amedrontados com a questão dos gigantes que eles não quiseram entrar na terra. Meus irmãos, eles não entraram na terra e Deus disse, olha, vocês não vão entrar na terra, vocês vão vagar pelo deserto, aquilo que nós falamos agora há pouco, 40 anos pelo deserto, né? Ou seja, além de não entrar na terra, vão vagar pelo deserto. Que coisa triste, né? E não só isso, mas o deserto seria o túmulo deles. Eles morreriam no deserto, mas não entraram na terra. Então, meus queridos, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu quero terminar esse nosso comentário mostrando o texto de Hebreus, professor. Acho que é muito importante, tá bom? Vocês, porque aqui nós já estamos pegando a coisa na prática para nós, na prática. A palavra de Deus nos dá esse respaldo. A palavra de Deus nos dá esse respaldo para pegar aquele exemplo da murmuração e trazer para nós. Tanto é que no capítulo 3, capítulo 4, por exemplo, ele diz aqui, ó, se hoje ouvirdes, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como no dia da provação, da tentação do deserto, onde seus pais me tentaram, me provocaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse, este sempre erra em seu coração e não conhecer os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. Meus irmãos, Canaã, a Canaã celestial é o nosso repouso. Nós precisamos entrar na terra. Mas a observação fica, porque ele diz aqui, olha, temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Ou seja, foi feita uma promessa. Vocês não podem ficar para trás. E aí no versículo 3 ele diz, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Tá? Porque em certo lugar disse assim no sétimo dia, e repousou Deus de todas as obras no sétimo dia. Então é feito aqui um paralelo com o descanso de Deus, tá? O nosso descanso, que não vai ser num sábado apenas, vai ser um descanso eterno. Então ele diz aqui, olha, em relação ao povo, não entrarão no meu repouso. Não entrarão no meu repouso. Por que isso? Porque eles falharam em relação a Deus. Porque eles murmuraram em relação a Deus. Então, versículo 9, 10 e 11 fala algo muito interessante. Portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Este repouso para o povo de Deus se refere não mais a Canaã terrena, mas a Canaã celestial. Tá bom? Então se refere a Canaã celestial. Esse repouso, diz assim, ainda resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras como Deus das suas. Ou seja,
o descanso de Cristo no sentido de consumar a obra redentora. Então ele descansou da obra redentora, né? Só que esta obra redentora, que é a obra da salvação, precisa, meus irmãos, precisa ser concluída na nossa vida. Olha, isso acontece de maneira coletiva, porque se refere à igreja, mas acontece de maneira individual, porque é cada um. Então eu preciso entrar no repouso que Deus preparou para mim, porque Cristo já entrou nesse repouso, né? Então, aí o versículo 11 fecha com algo muito interessante. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Professor, atenção aqui para a gente concluir. Nós estamos num ponto importante da história da igreja, ok? E este ponto importante da história da igreja é como se a gente estivesse lá em Cádiz Barneia. A gente precisa entrar na terra. Mas o que acontece? Tem gigantes. Esses gigantes, eles são uma analogia de todo tipo de impedimento que quer fazer com que a gente não entre na terra. Por exemplo, lá para eles era o gigante da incredulidade, porque eles não estavam acreditando que Deus era poderoso para destruir os gigantes. Outros gigantes para eles também, o gigante do medo. Então, Jesus falou em relação à incredulidade sobre a falta de fé. Porventura, quando o Filho do Homem voltar à terra, achará fé nela? Então, isso é uma realidade, não é? Nós estamos vivendo esse tempo em que a fé, irmãos, está ficando cada vez mais difícil. Difícil. Então, esses gigantes são vários gigantes que se colocam contra nós para nos impedir de entrar na terra prometida. Professor, em nome de Jesus, aconteça o que acontecer, entremos na terra. Está aqui o texto. Procuremos entrar naquele repouso. Mas, irmão, tem gigantes. Eu tenho um gigante interior que quer me impedir. Vença esse gigante no nome de Jesus. Destrua esse gigante em nome de Jesus. Deus prometeu estar conosco. Deus prometeu estar com você, comigo, para a gente vencer esse gigante, seja qual for. Seja qual for. Eu sei que tem muita gente, muitos filhos de Deus, que têm os seus inimigos pessoais, os seus gigantes pessoais. Mas olha, professor, eles não devem te impedir de entrar na terra prometida. Tá bom, meus irmãos? Então, esse gigante da murmuração não pode estar na nossa vida. Pelo contrário, façamos conhecida ao Senhor todas as nossas dificuldades. Se façamos conhecida, apenas para você entender, tá bom, irmãos? É apenas para nossa confissão, porque o Senhor já sabe, mas Ele quer que a gente confesse. Ele quer que a gente o busque. Ele quer que a gente exteriorize as nossas dificuldades, que era para o povo de Israel fazer isso. Sim, são gigantes, são poderosos, a gente vai ter dificuldades, mas nós vamos entrar na terra porque o Deus que prometeu é fiel e ele vai cumprir com a sua promessa. Amém. Que Deus abençoe você, que tenha uma aula cheia da presença de Deus, em nome de Jesus. Amém.